E galera, a história do anime começa com o Yu falando que ele acabou de se transferir para uma escola onde só os prodígios estudam. Enquanto fala, ele leva uma surra do vice-capitão do programa de esportes, que, muito irritado, pergunta se ele se considera mesmo o filho da indomável Subaru. O Yu então se levanta muito irritado, e em pensamento ele fala que sua mãe é a linda Subaru Hayase, uma mulher que era conhecida como a mais linda do mundo e com um talento nato dita ser o melhor prodígio de sua geração. Enquanto pensa, o seu instrutor pergunta quando ele vai começar a lutar a sério. Além disso, ele fala que os três alunos mais populares da escola estão com grandes expectativas para saber qual será o seu talento. Porém, o Yu fala que nunca praticou artes marciais e, muito irritado, ele parte para dar seu golpe mais poderoso. Porém, ele é tão fraco que seu golpe não chega nem a fazer cosquinha. O seu instrutor então fica muito irritado e, dando seu golpe final, ele mostra para todos os alunos que o Yu não passa de um fracassado. Após isso, enquanto está no chão, o Yu escuta alguns alunos murmurando e, em pensamento, ele fala que por ser o filho único de uma prodígio, todos esperam muito dele. Porém, aos seus 17 anos, ele já está acostumado a decepcionar todo mundo. Além disso, enquanto está no chão, ele, com um olhar sedutor, pergunta ao seu instrutor se ele conhece um ditado que diz que quanto mais uma pessoa é medíocre, mais ela se torna obcecada por talentos. O instrutor então quase fica gamadinho por ele. Porém, voltando à razão, ele fala que esse ditado serve para o próprio Yu, porque ele foi o pior aluno que ele já teve. O Yu então se levanta e fala que sabe que é um fracassado e se despede de seu instrutor. Porém, ele fica muito irritado e tenta dar um golpe covarde no Yu. Nesse momento, uma linda Sugoi aparece e, com um chute, ela joga o instrutor para longe e fala que ele não deve envergonhar as artes marciais, sendo um completo covarde. Enquanto fala, duas outras lindas Sugois aparecem e perguntam como o filho da prodígio Subaru se saiu nos testes. Enquanto falam, um grupo de três lindas alunas falam daquela Sugoi de cabelo azul é a linda Kizuki, a melhor atriz da escola. Ao seu lado está a linda Miwa, que é a maior gênio da escola, sendo a bicampeã do programa de jogos. E por último, a linda Capitã Nico, a líder do dojo e invicta nos esportes. E juntas, elas três são conhecidas como as três reais da escola e como as alunas mais populares de todas. O Yu então vê as três maiores prodígios da escola e fica muito surpreso em ver que todas elas são garotas. Após isso, enquanto pensa em algo maravilhoso, a linda Kizuki se aproxima do Yu e, sendo cruel, ela fala que ele passa de um homem medíocre e não tem lugar para ele naquela escola de elite. Porém, o Yu se levanta e fala que elas não precisam se preocupar, porque ele já decidiu fazer parte do programa de ensino geral. A linda Kizuki então escuta tudo, porém ela e as outras duas reais ficam muito surpresas e se perguntam se aquela escola tinha mesmo um ensino geral. O Yu então fica muito surpreso que elas não sabiam disso e fala que, como elas mesmas falaram, ele não passa de um fracassado. Por isso, ele agora vai embora para sua casa. Porém, enquanto vai embora, a linda Nico o interrompe e fala que antes dele ir embora, ele deve limpar todo o dojo. O Yu então fica muito irritado e pergunta por que ele deveria fazer aquilo se ele ainda nem estuda naquela escola. Porém, a linda Nico, sendo cruel, fala que isso é uma ordem, pois o fracassado perdedor deve limpar tudo. Ele então fica muito irritado, porém obedece à ordem. Após isso, se passam algumas horas. Enquanto vai conhecer a sua nova casa, o Yu, em pensamento, se lembra do que a linda Kizuki falou e fala que não discorda. Afinal, ele não tem talento algum. Ele então, se lembrando do passado, fala que quando ele era criança, ele queria muito receber elogios das pessoas. Porém, numa noite, enquanto ensaiava horas para ser um ator, ele, muito feliz, foi mostrar à sua mamãe o quanto ele evoluiu. Porém, ao ver a sua mãe ensaiando, ele acabou descobrindo que sua mãe era uma prodígio e ele não passava de um fracassado. E após isso, ele tentou de tudo. Porém, a cada fracasso, ele ia se afastando ainda mais de sua mãe, que era sua única família. Porém, durante todo esse tempo, ele nunca tinha percebido algo muito importante. Ele então fala que quando sua mãe estava no hospital, ela todo dia via uma série de família, onde ela teve o menor papel de sua vida. E naquele dia, ele falou para sua mamãe que ele amava aquela série, porque toda noite a família se reunia para jantarem juntos e conversavam sobre o dia a dia. Sua mãe então escuta tudo e, muito feliz, ela fala que ela também amava essa parte. E também, sempre foi o seu maior sonho ter uma família feliz. Ele então fala que deseja que seu amado filho monte uma família e que ela seja uma família muito feliz. Após isso, de volta ao presente, o Yu entra em sua nova casa e, muito surpreso, ele se pergunta que tipo de pessoa é o Senhor Mikadono, porque aquilo não é uma casa, e sim uma enorme mansão. Ele então se acalma e fala que agora vai pegar o presente que ele comprou para o Senhor Mikadono. Enquanto está distraído, uma linda Sugoi vem correndo e, pensando que é um ladrão, ela tenta acertá-lo, porém ele desvia e acaba caindo no chão. Enquanto está no chão, ele, com muito medo, fala que essa moradora deve pensar que ele é um ladrão. Ele então se levanta e tenta se explicar. Porém, nesse momento, ele descobre que a Sugoi de toalha é a linda Niko-san. A linda Sugoi, então muito irritada, pergunta o que ele está fazendo ali naquela casa. Enquanto fala, ela acaba escorregando e, caindo no chão, ela faz algo maravilhoso. O Yu, então preocupado, se ajoelha e, com um olhar sedutor, ele fala que, pelo visto, até prodígios se ajoelham às vezes. A linda Nico então se levanta e fica muito irritada. Porém, nesse momento, ele joga uma toalha no cabelo dela e, sendo carinhoso, ele fala que manter a saúde é algo necessário para ela, que é uma campeã dos esportes. E essas palavras fazem a linda Nico
Nico ficar gamadinha por ele e pedir pra ele secar o seu cabelo direitinho. Enquanto faz isso, duas outras lindas Sugoi se aproximam e com muita vergonha, a linda Niko-san se afasta. Após isso, a linda Kizuki se aproxima do Yu e pergunta o que ele está fazendo ali naquela casa. A linda Nico então fala que ele foi ali para espiá-las no banho. Porém, desesperado, Yu fala que pode explicar tudo. Além disso, em pensamento, ele se pergunta o que as três garotas mais populares da escola fazem ali naquela mansão. Enquanto pensa, seu telefone toca e, atendendo, ele começa a conversar com um homem chamado Mikadono. E isso deixa as três lindas Sugois muito surpresas. O senhor Mikadono então pergunta ao Yu se ele encontrou sua casa e fala que está cuidando dele apenas porque a linda Subaru foi a sua mentora. Além disso, ele pergunta se o Yu já conheceu as suas amadas filhas. O Yu então fica muito confuso e pergunta do que ele está falando. O senhor Mikadono então pede perdão e fala que esqueceu de dizer. Porém, ele tem três filhas, sendo a mais velha sua filha Kizuki, a Nico sendo a sua filha do meio e a Miwa sendo a sua filha caçula. Ele então termina pedindo que agora que o Yu já sabe disso, ele tenha uma boa vida em família com suas amadas filhas. O Yu então escuta tudo e desligando o celular, ele em pensamento fala que essa é a história de como ele começou a morar com as três garotas mais lindas de sua escola. As três Sugoi então escutam tudo e gritam de raiva por saberem que vão morar com um garoto. A linda Nico então fica muito irritada e fala que se foi o papai que deixou ele morar ali, elas não podem expulsá-lo. O Yu então muito triste, fala que não se sente nem um pouco à vontade. Porém ele fala que vai se esforçar para eles serem uma família feliz. Ele então se levanta e quando vai falar algo, ele percebe que pisou em um pano macio. Ele então se agacha e quando está quase pegando algo maravilhoso, a linda Kizuki correndo, pega o pano do chão e revelando que aquilo era só calcinha, ela com muita vergonha esconde tudo. Após isso, o Yu com um olhar sério fala que agora que ele reparou, porém aquela casa tá um completo chiqueiro, ele então vai correndo até a cozinha e vê que tudo está muito sujo. A linda Nico então fala que aquele fracassado está se divertindo vendo o defeito delas três. Elas então começam a tentar humilhar ele, porém enquanto falam, ele limpa toda a casa e deixa as três sem palavras. O Yu então fala que enquanto elas murmuravam, ele limpou tudo. Além disso, sendo um atacante, ele com um olhar sedutor fala que ele pode cuidar delas sempre que elas quiserem. E isso deixa tanto a Nico quanto a Kizuki muito vermelhas. A linda Nico então se junta com suas irmãs. E enquanto conversam entre elas, a Kizuki fala que o Yu é um garoto muito gato. Porém, a linda Miwa fala para suas irmãs não se enganarem só porque ele é um gatinho. Afinal, ele não passa de um fracassado. Após isso, no dia seguinte, o Yu acorda às 7 da manhã. E pegando seu celular, ele fala que hoje não tem aula. Por isso, ele vai dormir mais um pouco. Porém, enquanto tenta dormir, ele escuta um barulho enorme. E muito assustado, ele se levanta e desce as escadas. E acaba vendo a linda Nico treinando judô. Ele então fala que são apenas 7 horas da manhã. Após isso, ele vai até a cozinha e vê a linda Miwa discutindo com uma IA. E a linda Kizuki preparando algo muito nojento. Ele então, sendo curioso, pergunta à linda Kizuki o que eles estão fazendo tão cedo. A linda Kizuki, então, com um olhar sério, fala que aquela é uma pergunta ridícula. Ele então fala que essa é só a rotina matinal de sua família, igual ele tem a sua de acordar e escovar os dentes todos os dias. O Yu então escuta tudo, e em pensamento, ele fala que não é nada igual àquelas prodígios. Após isso, a linda Kizuki pede para o Yu cuidar da casa, porque ela e suas irmãs estão indo para a escola. O Yu então fica muito surpreso e fala que hoje não tem aula, porém a linda Kizuki fala que hoje ela tem ensaio de teatro. A sua irmã Nico tem treino e sua irmã Miwa tem partidas de shoji. O Yu então pergunta se pelo menos elas podem tomar café da manhã juntos. Porém, com um olhar cruel, a linda Kizuki ordena que ele saia de sua frente e vai para o seu quarto. O Yu então, não desistindo, pergunta se a linda Miwa não quer tomar café da manhã com ele. Porém, ele vê ela comendo vários doces e quando vai tentar brigar com ela, ele vê que ela está com um olhar sério, igual o de sua mãe. Ele então se afasta e enquanto prepara seu café da manhã, ele fala que aquelas três Sugois são iguais à sua amada mamãe. Além disso, muito triste, ele fala que não sabe se ele será capaz de formar uma família feliz com aquelas três garotas. Afinal, ele não foi capaz de fazer isso, nem mesmo com a sua própria mãe. Após isso, se passam algumas horas, e a linda Nico chega muito suada na cozinha, e vendo um banquete delicioso, ela pergunta como o Yu fez tudo aquilo. O Yu então vê a linda Nico com água na boca, e pergunta se ela por acaso não quer provar um pouquinho da sua comida. A linda Nico então se controla ao máximo, e fala que não vai comer aquela comida desbalanceada. Ela então fala tudo que tem na comida, e como aquilo atrapalha um corpo saudável. O Yu então fica muito assustado, e pergunta se por acaso ela conta todos os nutrientes toda vez que vai comer alguma coisa. A linda Nico então com um olhar sério, fala que é óbvio que sim, afinal, sem isso, ela não seria uma atleta perfeita. Após isso, elas correm para se arrumar e saem de casa correndo. O Yu então vê elas indo embora, desejando agir diferente de como era com a sua mãe. Ele abre a porta e gritando, ele fala que elas esqueceram algo muito importante. Elas então ficam muito assustadas e após procurarem, elas falam que não esqueceram nada. E nesse momento, o Yu sendo carinhoso deseja um ótimo dia para elas três e fala que vai esperar por elas ansiosamente.
As três então escutam tudo e, muito irritadas, elas falam que ele não deveria fazer elas perderem tempo com bobagens. Porém, após as três ficarem sozinhas, elas três falam que por algum motivo o que ele falou deixou elas gamadinhas por ele e elas amaram tudo que ele falou.